Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na teologia do candomblé para entender uma de suas ideias mais centrais, a divindade suprema. É um conceito-chave, sabe? Que ajuda a gente a desmistificar muita coisa e revela uma visão de mundo fascinante. Então, vamos lá! Bom, uma das primeiras perguntas que sempre aparecem é essa. Candomblé é monoteísta, ou seja, tem um Deus só, ou é politeísta, com vários? Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que ela simplifica demais uma visão de mundo que é incrivelmente sofisticada. Pois é, a resposta não é nem uma coisa nem outra. A teologia do candomblé nos apresenta uma visão que a gente poderia chamar de monista. Ou seja, existe sim um ser supremo, único, mas que se manifesta de formas muito complexas e variadas. É algo que meio que escapa daquelas caixinhas ocidentais que a gente está acostumado a usar. Para a gente entender essa visão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos além da ideia de monoteísmo. Depois, a gente vai conhecer as três faces dessa divindade. Vamos ver como o mundo foi criado, entender o que é o axé, essa energia vital, e qual o papel dos orixás nisso tudo. E, por fim, como isso tudo se reflete na vida e na ética. Ok, vamos começar pela base de tudo. No candomblé, existe sim um ser supremo, que a gente conhece principalmente como Olorum. Ele é a inteligência por trás de tudo, o arquiteto do cosmos, a fonte de absolutamente toda a existência. E é aqui que as coisas ficam fascinantes. Essa divindade suprema é entendida a partir de três aspectos que são diferentes, mas ao mesmo tempo são uma coisa só. Não são três deuses, mas sim três funções ou estados de uma única entidade. Primeiro a gente tem Olorum, que talvez seja o nome mais conhecido. Literalmente significa dono do céu, Orum. Ele é a autoridade máxima, lá no plano espiritual, a fonte de onde tudo vem, o princípio de toda a vida. Em seguida vem Olodumare. Esse nome já traz uma ideia de imutabilidade, de destino. Ele é o guardião das leis do universo, sabe? É a face da divindade que é eterna, que garante a ordem do cosmos, aquilo que simplesmente é e não pode ser mudado. E, para fechar, temos Olofim, o dono do palácio. Dá para pensar nele como o aspecto mais executivo da divindade. É Olofim quem governa o nosso mundo material, o Aê, presidindo o grande conselho dos orixás e delegando as tarefas para manter tudo em equilíbrio. Então, resumindo, é uma unidade com três faces. Olorum é a fonte de tudo, transcendente. Olodumare é a lei eterna. E Olofim é o governo que atua no nosso mundo. São três jeitos de olhar para a mesma e única força criadora de tudo que existe. Certo, vamos então para a criação do mundo para ver como isso funciona na prática. A criação do mundo material, o Aie, não foi um ato solitário, não. Foi um processo de delegação, e isso já diz muito sobre a natureza dessa divindade. A história é incrível. Olorum tem a ideia do mundo, mas ele delega a tarefa de criar a Obatalá. Só que, no caminho, Obatalá se distrai, e quem acaba completando a formação da terra firme é Oduduá. Mesmo assim, Obatalá recebe a missão de moldar os seres humanos. Mas é Olorum quem dá o passo final e o mais importante de todos. E esse passo é o sopro da vida, o M. Olorum sopra uma faísca da sua própria essência dentro de cada ser. E isso cria uma conexão direta, que não pode ser quebrada. Basicamente, cada alma é um pedacinho do divino experimentando o mundo material. Para entender como essa conexão toda funciona, a gente precisa falar sobre o axé. Esse é um dos conceitos mais importantes. É a chave para a gente sacar a dinâmica do universo no candomblé. O que é o axé? Bom, é a energia vital, sagrada, que vem de Olorum e que está em absolutamente tudo. É o poder que faz as coisas acontecerem, a força que move o cosmos. Sem axé, nada existe, nada se move, nada tem vida. Dá para pensar no axé como um grande ecossistema de energia. Olorum é a fonte lá no plano espiritual, o Orum. Os orixás e os ancestrais são como mediadores que distribuem essa energia aqui para o nosso mundo, o Aya. E os rituais, eles são um jeito de manter esse fluxo girando, devolvendo energia e garantindo que o ciclo continue. É um sistema vivo, todo interligado. E isso leva a gente para uma pergunta muito importante. Se Olorum é o ser supremo, por que não existem altares ou rituais diretamente para ele? A resposta mostra uma reverência muito profunda. De fora, alguns acadêmicos usam um termo em latim, Deus ocioso, que significa Deus ocioso. Mas a visão de dentro é bem diferente. Não tem a ver com desinteresse, mas sim com um respeito profundo.
A energia de Olorum é tão, mas tão imensa, que tentar colocar ela num ritual seria, na verdade, diminuir a sua grandeza. É exatamente aí que os orixás entram. Eles não são deuses competindo com Olorum. Eles são como ministros divinos, manifestações das forças da natureza. Funcionam como se fossem transformadores de energia. Eles pegam aquela energia pura e infinita de Olorum e a tornam acessível, utilizável para as nossas necessidades aqui. E no fim das contas, como é que essa estrutura toda se traduz para a vida prática, para o dia a dia? A conexão é total e muito direta. O conceito central aqui é o Iwapele, que significa bom caráter. É a qualidade moral que permite que uma pessoa viva em harmonia com o seu destino pessoal, o seu Ori, e, por consequência, com a ordem do universo que foi estabelecida por Olorum. E aqui está o coração da coisa. A maior forma de honrar o Olorum não é com um dogma, mas com a própria vida. Viver bem, manter o equilíbrio da natureza e da comunidade, realizar o seu potencial, isso é honrar aquela faísca divina que existe dentro de cada um. Só para a gente ter uma noção, comparando rapidamente, as diferenças são bem claras. Enquanto a relação com o Deus abraâmico muitas vezes é de um diálogo direto, a relação com o Olorum é vital, é sentida na energia, mesmo que seja distante nos rituais. O foco muda da salvação depois da morte para a realização do destino em vida. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. O Olorum é a condição para que tudo exista, é a luz que nos deixa ver, mas é uma luz tão forte que a gente não consegue olhar diretamente para ela. É uma presença sentida em tudo, mas que nunca cabe numa forma só. E a gente termina com essa reflexão. Se partirmos do princípio de que cada pessoa, cada bicho, cada planta carrega um pedacinho da mesma essência divina, o que isso significa para nossa responsabilidade uns com os outros e com o mundo em que a gente vive? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.